Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia, e hoje vamos falar um pouco sobre o sintoma para a psicanálise. Então, o que é o sintoma dentro da perspectiva psicanalítica? Me veio a ideia de gravar esse tema quando eu encontrei duas figuras com frases, de uma delas de Freud e a outra de Lacan. Postei inclusive no Google+, quem quiser me seguir no Google+, também tem o ícone aí no canal do YouTube, acessa o canal do YouTube, se inscreve no canal para estar ajudando a destacar, clique em gostei no vídeo também para ajudar a destacar o vídeo, e se quiser me seguir também no Google+, será bem-vindo a estar recebendo as minhas postagens. Então eu postei duas frases que eu encontrei, uma de Freud que dizia o seguinte, que em certas situações, quando nos faltam palavras para explicar um sentimento e uma situação pela qual nós estamos passando, só nos resta sentir. Então essa frase foi dita por Freud. Obviamente aqui eu estou fazendo uma citação indireta, então não é ao pé da letra como Freud disse, mas é algo muito próximo disso. E a frase de Lacan é que sintomas são palavras não ditas. E essas duas frases elas têm significados muito semelhantes. E elas nos explicam o que é o sintoma dentro da psicanálise. Então nós temos aqui duas frases de dois grandes nomes da psicanálise, se não os nomes maiores da psicanálise. Estamos falando aí do precursor da psicanálise, tido como pai da psicanálise, que é Sigmund Freud. E estamos falando de Lacan, que é um dos maiores freudianos declarado e que foi quem realmente reviu uma boa parte dos conceitos psicanalíticos. Eu, não é novidade para quem me conhece, que sou mais freudiano, então realmente eu tenho muito mais apreço pelo precursor que é Freud. Porém, não desmereço em nada as contribuições de Lacan e a grande importância dele para a história da psicanálise. Mas o que podemos entender do sintoma a partir desta visão freudiana ou lacaniana? Nós podemos entender que, como o dito por Lacan, os sintomas eles são palavras não ditas. Então o que acontece? Quando você tem uma sensação e essa tua sensação é forte demais para você saber explicar, para você colocar palavras para defini-la, isso se manifesta através de um sintoma. Então seria mais ou menos como se o seu psiquismo tivesse uma necessidade de pôr para fora aquela situação que você viveu. Se essa situação é tão intensa, tão forte, tão inesperada, que o teu psiquismo não encontra palavras para definir essa situação, ele vai tentar manifestar isso em forma de sintoma. E aí nós temos várias manifestações e sintomas de acordo com cada funcionamento, cada estrutura psíquica. Quem quiser saber sobre as estruturas, acessa o canal também e busca o vídeo sobre estruturas psíquicas que já tem no canal. Vai carregando até o final e carregando mais, porque já tem quase 100 vídeos no canal, então esse é um dos primeiros. E, bom, enfim, nós temos algumas estruturas básicas, que é, por exemplo, a estrutura dentro da estrutura neurótica, nós temos as subestruturas de neurótico, o neurótico fóbico, o neurótico histérico, que manifesta no corpo. Então, no caso do neurótico histérico, ele vai manifestar o sintoma no corpo. Então ele vai paralisar uma parte do corpo, ele vai desenvolver doenças que não têm explicação biológica, ele vai, por exemplo, desenvolver uma gagueira, desenvolver uma dificuldade de engolir, desenvolver uma paralisia. Esse é o tipo de manifestação de sintoma no neurótico histérico. No caso do neurótico fóbico, ele vai desenvolver medos. Então ele vai projetar o sintoma para fora de si. Então ele vai desenvolver medo de um objeto que se assemelhe ou que lhe traga lembranças do que ele traumatizou, do que ele não consegue expor em palavras. No caso do neurótico obsessivo, no caso do neurótico obsessivo, ele vai desenvolver uma obsessão por algo. Então ele vai
desenvolver uma obsessão por organização, uma obsessão por limpeza, que é a forma dele manifestar essas palavras não ditas, o que ele não consegue expor. Daí também vem a visão de bem-estar da psicanálise. Então, a visão de cura é muito relativa aí. Então, o que se tem mais de uso dentro da psicanálise é a visão de bem-estar, de se sentir bem com si. Então, quando que esse indivíduo ele vai entrar em uma situação de bem-estar? Quando ele conseguir trabalhar com esta situação que lhe causa desconforto e ele conseguir encontrar as palavras adequadas a ele para estar expondo isso que ele viveu. A partir do momento que ele conseguir encontrar e expor essas palavras não ditas, como diria Lacan, ele vai conseguir trabalhar com os sentimentos, como nos traz Freud, com esses sentimentos que ele não conseguiu nomear. Então ele vai conseguir nomear esses sentimentos e a partir do momento que ele consiga falar essas palavras não ditas, o sintoma perde o sentido. Porque dentro da visão psicanalítica, a única função, o único motivo de se ter o sintoma é justamente manifestar esse sofrimento psíquico. Assim como a dor nos serve de alerta de um sofrimento biológico, o sintoma nos serve de alerta de um sofrimento psíquico. Então, quando você, por exemplo, quando você se machuca, que te gera dor física, quando você, por exemplo, realiza um corte, você se cortou a mão, por exemplo, vai ter uma dor. Por quê? Porque essa dor está te informando de um sofrimento biológico. A partir do momento que essa tua ferida cicatrizou, você não sente mais dor. Por exemplo, se vocês repararem, eu tenho algumas cicatrizes, não sei se vai aparecer, mas eu tenho algumas cicatrizes na mão, tenho cicatrizes nos braços, mas não doem. Por quê? Porque já se fechou a ferida, não há mais sentido para a dor, que era apenas um alerta de um sofrimento biológico. Igualmente o sintoma funciona na psicanálise. A partir do momento que você conseguiu expor, trabalhar com esses sentimentos que você não conseguia trabalhar, você expôs eles através da palavra, você simplesmente inutiliza o sentido do sintoma. E daí também vem o conceito, um dos primeiros conceitos que a psicanálise teve, que é justamente a cura pela palavra. Então, a partir do momento que você nomeia os sentimentos que você está tendo, você inutiliza os sintomas. Então, um neurótico fóbico vai perder o medo do que ele tinha, um neurótico histérico vai perder o sintoma físico que ele apresentava, então ele vai deixar de ter paralisia, ele vai deixar de ter dificuldade de engolir, dificuldade de respirar. Um neurótico obsessivo, ele vai deixar de ter obsessão. Talvez ele continue mantendo organização, também é importante distinguir muito bem. Obsessão é uma coisa, organização é outra. Então, um pouco de organização a maioria de nós tem, mas obsessão por organização é outra história. É um sintoma, é outra questão. Então, aí até onde vai o normal e o patológico, como se diria em algumas situações, é muito relativo. Então, dentro da psicologia, a gente não entende que nós estamos capacitados e temos a competência de dizer ao indivíduo o que é normal e o que não é. Ele tem que nos dizer. Então, a partir do momento que esse indivíduo chegue e me diga, olha, eu gosto de tudo organizado, eu não posso ver nada fora do lugar que eu vou correndo arrumar, e isso me gera sofrimento, porque eu não consigo ter uma vida social adequada, minha família sofre com isso e eu sofro com isso. Então, isso é patológico. Isso gera um sofrimento. Patológico vem de um sofrimento, de algo que te gera sentimentos mais intensos. Então, isso é um problema e isso tem que ser trabalhado. O indivíduo chegar e me disser, não, eu organizo tudo, tem que estar tudo certinho, não pode ter nada fora do lugar, não pode ter um grão de pó em cima de nada, mas eu sou feliz assim, isso não me incomoda e eu não pretendo mudar. Então, não há nada que justifique o trabalho de um psicólogo aí. Mas, sempre que é um sofrimento, que é um problema, cabe aí um acompanhamento psicológico e uma solução deste problema a partir da perspectiva do indivíduo. Obrigado a todos, espero que este vídeo tenha ajudado a entender um pouco da questão do sintoma na psicanálise. Acessem ao canal, se inscrevam, cliquem em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo. Tem local específico para comentários, se quiser deixar sugestões, deixar opiniões, o que quiser manifestar de maneira respeitosa e com palavras adequadas, nada de palavras de baixo nível.
será muito bem-vindo, todos os comentários serão apreciados, lidos e, dentro do possível, respondidos. Obrigado a todos, não se esqueçam de se inscrever, lembrem-se, aliás, de se inscrever no canal, e até um próximo vídeo.